Olá a todos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Sempre no começo eu vou fazer a propaganda do nosso novo momento chamado Encontro do Evangelho. É um novo podcast que está vinculado a esse de certa forma, que vai ser lançado toda quinta-feira. E ele vai ser basicamente a leitura dos textos que a gente vai abordar aqui. Então, se você quiser, entra lá no nosso canal do YouTube, nas diversas plataformas de áudio, clica lá no episódio e você vai conseguir ouvir tranquilo, minimamente, os textos que a gente vai abordar aqui, tá? Mais um momento de favorecer o estudo, que é o nosso objetivo, né? Estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita. No episódio de hoje, que é o de número 334, a gente agora está no Livro da Esperança e hoje o capítulo 3, intitulado Na Construção do Futuro, vai ter a abordagem feita pela Cláudia, como sempre, sem spoiler, tá? Mas vinculando ao Evangelho segundo o Espiritismo, a Cláudia vai trazer as reflexões dessa lição do Livro da Esperança. Fica aí, tá imperdível, ok? Bom, como sempre, a gente lembra que na descrição tem outras bibliografias complementares, você está convidadíssimo a olhar aí. Tem o link, é só clicar, vai para diversas mensagens, é muito fácil. Então tá aqui mais um convite nosso. Vamos estudar a doutrina espírita. É a gente que tem a ganhar com isso, né? O trabalho é da reforma íntima e é só nosso. Então você está convidadíssimo. Olha só. Terceiro convite, não vai faltar oportunidade. A nossa live já está programada para hoje, no mesmo dia do lançamento do podcast, no nosso canal do YouTube. E é um momento muito bom de interação. Você pode colocar sua dúvida, seu comentário, participar, questionar, enfim. Se não puder estar presente, fica gravado. A gente convida para você dar um pulinho lá no nosso canal do YouTube. E aí também você pode deixar o seu comentário, mesmo que depois fazer a sua colocação. A gente monitora, responde e te convida a compartilhar os links, porque tem muita gente precisando no mundo inteiro, né? Então, tá imperdível esse último momento, tá? Dito tudo isso, só nos resta aqui fazer o nosso último convite, e ele é sempre de coração e com muito carinho para você. Vamos ouvir? Olá a todos, sejamos bem-vindos ao estudo do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Neste episódio de Dialogando com o Evangelho, trataremos do capítulo 3 do Livro da Esperança, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E Emmanuel, neste capítulo, traz comentários preciosos a partir da resposta dada por Jesus a Pilatos quando questionado se era o rei dos judeus, ocasião em que Jesus responde: meu reino não é deste mundo. Como entender tal afirmativa? De que mundo e de que reino falava Jesus? Emmanuel inicia suas reflexões citando trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, meu reino não é deste mundo, que diz: todo cristão, pois, firmemente crê na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e por isso mesmo falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas, não há a tal respeito mais do que uma crença balda de certeza absoluta, donde as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar neste ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo-o quando os homens já se mostram maduros bastante para apreenderem a verdade. Ensina-nos o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse mesmo capítulo, que por essas palavras Jesus designa claramente a vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias como o termo para onde tende a humanidade e como sendo esse o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se dirigem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, registra Allan Kardec, a maior parte de seus preceitos de moral não teria nenhuma razão de ser. Por isso, aqueles que não creem na vida futura, imaginando que ele não fala senão da vida presente, não os compreendem ou os acham pueris.
Está aí a resposta a uma das principais preocupações da humanidade. O que aqui fazemos? Para onde vamos? Seríamos então cristãos que ainda não confiamos plenamente no Cristo ou duvidamos dele? Por que isso ocorre? Emmanuel nos mostra que as nossas esperanças ainda estão depositadas nos bens da terra e, como os judeus ao tempo de Jesus, ainda acreditamos, conforme está registrado no capítulo 2 sob estudo, que a observação das leis de Deus será recompensada pelos bens da terra, pela supremacia da nação, pelas vitórias sobre os inimigos e que as calamidades públicas e derrotas são o castigo para uma desobediência. Instrui-nos Emmanuel que se desejamos a construção do reino divino, isso se dá portas adentro de nossos corações. E quando muito expectamos ou esperamos das circunstâncias externas e transitórias, mais nos apegamos e mais sofremos a angústia de querer agarrar algo que sempre escapa de nossas mãos, dada a transitoriedade das coisas da terra. Jesus veio nos falar do ponto de vista da vida futura, a vida espiritual. Somos espíritos e seguimos vivendo. O momento presente é um recorte dessa realidade eterna. Até aqui, caminhamos exercendo nosso livre-arbítrio para fazer escolhas cujas consequências recebemos em nossas próprias experiências. Todo bem ou todo mal que fazemos, experimentamos para aprender e direcionar melhor os nossos passos. Ensina-nos o Evangelho segundo o Espiritismo, neste capítulo 2, no item 5, intitulado O Ponto de Vista, que a ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro, e essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, quando muda completamente o ponto de vista sob o qual eles examinam a vida terrestre. Colocando-nos em pensamento na vida espiritual, a vida corporal não é mais que uma passagem, e as vicissitudes e tribulações são recebidos por nós com paciência e resignação, porque são de curta duração, ante a eternidade de possibilidades que o nosso espírito possui de construir o seu caminho, aprendendo sempre mais e preparando-se para novas experiências. E aquele que não crê na vida futura? Como é para quem entende que tudo começa e acaba nessa vida? Esse homem vai nos ensinar o Evangelho, nesse mesmo capítulo sob estudo, dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre e, incerto do futuro, dá tudo ao presente, porque não enxerga bens mais preciosos que os da terra e por eles não há sacrifício que não faça. Não suporta decepções, tristezas, não pode ser contrariado e a perda de quaisquer de seus bens causa-lhe pungente tristeza e vive em angústia perpétua. Voltando ao livro da Esperança, vai nos dizer Emmanuel que, em que pese as dificuldades enfrentadas, é preciso buscar sempre a renovação do nosso entendimento, porque as nuvens escuras de ilusão nas quais nos movimentamos não nos eximirá da responsabilidade que nos cabe quanto ao serviço a ser feito. Faz Emmanuel uma consideração muito importante quando diz: nada nos justificará desânimo ou deserção na obra do Cristo, porque embora estejamos consideravelmente distantes da sublimação necessária, transportamos conosco o raciocínio lúcido e libertado no sustento da fé. Sim, este é o momento preciso de arregaçarmos as mangas e construirmos um futuro melhor, sob o ponto de vista da vida futura, onde aurimos consolação e esperança e podemos buscar coragem para implementar a nossa renovação íntima, a elevação de nossos propósitos, o alinhamento com a proposta divina, que é a de construirmos fidelidade cumprindo a lei de amor. Para finalizar, podemos refletir: como o Espiritismo nos ajuda nesse caminhar? Responde-nos o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 2, sob estudo no dia de hoje. O Espiritismo expande o pensamento e lhe abre novos horizontes. Em julgar, ao invés de julgar dessa visão estreita e mesquinha que o concentra sobre a vida presente, que faz o instante que passa sobre a terra a única e frágil base do futuro eterno, ele mostra que essa vida não é senão um elo no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Mostra a solidariedade que liga todas as existências do mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Dá assim uma base e uma razão de ser à fraternidade universal. Avancemos, pois, moralizando-nos a partir do ponto de vista da vida futura,
que deve educar-nos o ser e lembrando-nos das muitas vidas que já vivemos e da solidariedade entre elas, construamos a partir de hoje o futuro melhor que almejamos, abraçando o bem, a paz, a fraternidade e o amor universal como propostas de trabalho em favor de nós mesmos, escolhendo boas sementes para lançar ao solo da vida desde agora. Muita paz. Iniciamos o nosso momento de oração com a poesia Palavras da Vida, de Maria Dolores. Levanta-te cada dia, pensa em Deus, louva e agradece. Mesmo num lance de prece, a bênção de trabalhar, e cumpre as obrigações que a vida te deu às horas, doando a paz onde moras, partindo do próprio lar. Se resguardas na lembrança alguma ofensa sofrida, deixa a ofensa esquecida na luz eterna do bem. Não busques descanso inútil, trabalho é apoio preciso. Não afastes teu sorriso do coração de ninguém. Exerce a beneficência das palavras benfazejas, se não tens o que desejas, contenta-te no que tens. Às vezes, para quem sofre, um momento de alegria no abraço de simpatia é sempre o melhor dos bens. Nunca esmoreças. Trabalho aprimora o mundo todo. Muita flor nasce do lodo, muito amparo vem da dor. Serve, ensina e reconforta, na fé viva que te alcança, entre as luzes da esperança, começa o reino do amor. Divino Mestre, amigo Jesus, nesses instantes de reflexão à luz do Evangelho, em que refletimos sobre o mundo que esperamos, sobre a vida que aguardamos, que as tuas bênçãos possam iluminar o aqui e agora, esses instantes benditos de prece. Ajuda-nos a aproveitar a bênção do tempo e construir no hoje o mundo de amanhã, cientes, Mestre querido, de que cada pequenina ação no bem, cada esforço, cada tentativa vale e muito, sobretudo para nós, porque constrói em nossos corações um vínculo um pouco maior e melhor com os teus propósitos, com o teu amor. Ajuda-nos a jamais esquecer de que tu estás conduzindo toda a humanidade e que Deus vela por nós, nos protege e ampara, nos guiando pelos caminhos da vida. Que a tua luz, que o teu amor, espelho da luz e do amor divinos, possam estar sempre conosco, nos amparando hoje e sempre. Que assim seja.